Felicidade, irmãos! Todo mundo já tomou um café forte hoje, né? Muito bem. Estamos na casa de Deus mais uma vez com um propósito único, irmãos, de levarmos avante a palavra de Cristo. Afinal de contas, qual é a nossa prioridade de vida aqui nessa terra? E hoje quero apresentar para vocês como que está o andamento do Ministério de Mordomia desse ano. Até uma agenda eu ganhei, olha que bonito. Qual o título da agenda? Tudo por amor. O que você ama? Quem você ama? Como você ama? Será que você entregaria tudo por amor a Ele? Será que você estaria disposto a entregar o que mais lhe for valioso? Quem está lembrando aí dos 10 dias de oração? Foi bom ou não foi? Nós aprendemos muito a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é aquela pessoa que vai estar 24 horas por dia com você, mesmo quando você está dormindo, até nos seus sonhos, enquanto você está ali no seu sono, Ele está lá ao seu lado, e até nos seus sonhos Ele está aparecendo. E eu quero dizer para você que a nossa missão em 2026 é melhorar no tempo, os seus talentos e também o tesouro. E eu quero perguntar para você, como é que está o seu tempo? Nós vamos agora iniciar um pouquinho falando a respeito do tempo. O sermão que veio aqui nas sugestões do sermão, ele está falando um pouquinho a respeito do tempo. E antes de falarmos do tempo, eu quero dizer para você o seguinte: nós vamos começar um desafio. Para você que não gosta de ler, esse desafio vai ser maravilhoso. É ler esse livro. E nós vamos deixar ele de todas as formas para você ler. Vai ter no digital, no seu celular ali, para você ler como PDF. Quem gostar da parte física que vai ganhar, entendeu? Quem também, eu tenho problema de vista, então não posso ler, vamos disponibilizar ele em audiolivro também, para você não ter nenhum tipo de desculpa ou até mesmo um pensamento assim que vai te levar a não ler esse livro. O meu objetivo é de que pelo menos até o meio do ano todos vocês da igreja vai ter lido esse livro. Amém, irmãos? Amém. Agora eu vou falar uma coisa triste para vocês. Vocês sabiam que nunca, olha a frase, nunca na história da humanidade se houve tanta disponibilidade de informação em contrapartida com a mínima procura e a mínima disponibilidade para aprender. Você sabe o que isso significa, irmãos? Que os seus filhos vão ter um QI mais baixo que o seu, que os netos seus vão ter um QI mais baixo que o que os seus filhos, e mais baixo ainda que o seu QI. Isso é muito preocupante. As pessoas hoje elas não estão querendo aprender. E um dos grandes problemas é que as pessoas deixaram de ler, deixaram de consumir, principalmente livros de qualidade. Não vai precisar levantar a mão não, para você não ficar com vergonha, mas se eu perguntasse aqui, levante a mão, quem leu um livro na última semana? Ou no último mês?
ou nos últimos 6 meses, no último ano. Se você, pelo menos no último ano, levantar a mão, cuidado. Cuidado, porque você pode estar dentre essas pessoas que não querem aprender. E como o nosso sermão aqui, vai nos introduzir, nós temos que estar preocupados com o nosso tempo e com o nosso tempo. Um faz parte do outro. Ou seja, aquele irmão ali, ele vai para a academia, se exercita e malha e faz tudo, mas ele não está preocupado com o quê? Com o seu tempo. Ele não está tirando o tempo correto. Você sabia que existem muitas pessoas que têm até um corpo físico bom, mas a mente o quê? Não tem tempo para nada. Tudo bagunçado, tudo confusão. E é por isso que esse sermão, ele vem agora a nos ajudar a entender esse aspecto. Mas antes disso, eu quero perguntar para vocês. Eu vou até pedir a alguém para tirar, eu mesmo vou tirar a foto para não falar que eu pedi a alguém. Deixa eu abrir aqui. Eu quero perguntar para você: quem vai aceitar o desafio? Olha, quem aceitar e não cumprir vai passar vergonha. Eu vou tirar a foto aqui, Então pensa bem se você vai levar a sua mão. Quem vai aceitar o desafio de até o meio do ano ter lido esse livro aqui? Levanta a mão. Eu vou registrar para que a gente. Espera um pouquinho aí. Eu vou registrar. Sabe por quê? Porque você tem que se provar. Se você não se desafiar, você não vence, você não melhora. Vamos lá, pegar todo mundo aqui, Quem vai aceitar o desafio de ler o livro, vou tirar 2 fotos, até o final no caso de junho, né? Todo mundo levantando a mão. Daqui agora. Pronto. Veja bem, eu não sei como você é, mas eu gosto de desafio. Procura uma coisa que você é ruim, futebol. Por que eu sou ruim no futebol? Porque minha mãe, quando eu era desse tamanho aqui, ela não deixava eu jogar futebol. E aí, quando eu cresci mais e ia mais meu irmão, ela ia, E na igreja daquela época, eu falava que a bola do capeta era verdade. Falava nas igrejas que a bola era do capeta. E aí minha mãe tinha uma raiva, não deixava a gente jogar. Aí resumindo, eu não aprendi. Só que hoje, mesmo depois de adulto, você pode melhorar um pouquinho. E por exemplo, você não é bom nisso, procura aprender. E olha só, cadê o irmão Mateus? Mateus é de prova ali, todo time que eu dou é o que ganha. É quase sempre, eu ganho, Mateus. Sábado passado, foi ou não foi? Sábado passado, olha aí, tá vendo? Isso porque a gente tem que melhorar. A gente tem que nos desafiar. Se você é bom em uma coisa, você não precisa estar tão preocupado em aprender aquilo. Procura uma coisa que você não é tão bom e melhora. E eu vou perguntar para você: sua mente é igual a de Albert Einstein? Então você pode melhorar ou não pode? Com certeza. Agora vamos melhorar na Bíblia. Quem aqui é bom de Bíblia? Quem aqui fala assim, manda o assunto que você querer aí. Nós vamos resolver aqui agora. Manda sua dúvida. Qual o seu questionamento? Ou quando você senta do lado do pastor, nossa, eu estou aqui embaixo e ele está lá em cima, sabe tudo. Será que você é assim? Não, irmãos, adventistas, nós não ligamos para pastor. Pastor, o cara me perguntou isso, qual que é a resposta? Não. Se brincar, nós sentamos aqui e damos aula para pastor aí. Entendeu? Por quê? Porque a igreja adventista ensina os seus membros a estar com conhecimento na Bíblia, não é em cima de pastor. Quantas vezes você conversa com, às vezes, no evangelho de alguma determinada denominação, você fala para ele alguma coisa e fala assim, eu vou perguntar ao meu pastor, depois eu te falo. Não pode isso acontecer, sabe por quê? Você está terceirizando o conhecimento. Quantas pessoas que perguntam uma coisa aqui, deixa eu perguntar para a inteligência artificial aqui para ver se é assim. Que negócio é esse, irmãos? Que mente que vocês estão tendo? Será que o conhecimento
é na Bíblia? Ou será que vocês são uma planta, como se o pessoal diz aí, né? Um enxerto que vive em cima do conhecimento de outra pessoa? Vamos abrir as Bíblias? Ezequiel 20 e 12. E outra pessoa abre Ezequiel 20 e 20. E outra pessoa, Oséias 2:11. Vamos nos situar na Bíblia. A nossa raiz tem que estar onde? Na rocha eterna. Todo mundo procurando aí. Enquanto vocês procuram, eu quero contar para vocês uma história rapidinho aqui. Alguém já viu aqui uma árvore? Na verdade é um arbusto, né? Que chamam de... Tem vários nomes que eles dão para eles. Eu não sei nem como que vocês chamam aqui na região. É uma árvore que elas ficam assim nas pedras, elas nascem em cima das pedras. Eles chamam o que na região aqui? Coiote? O que mais? Qual outro nome que vocês dão aqui? Cacos. Qual outro? Tem mais algum aqui? Palmas também, dá em cima de pedra. Tem um que a gente gostava muito, de dar até umas frutinhas assim, lembra? O nome? Quem lembra? Um tem a folha que tem muita proteína. E aqui na Relade Geárica tem. Esse dia até peguei umas mudas lá. Oropronobis. Vocês sabiam que em cima de várias pedras tem Oropronobis? E essa planta, ela, além de ser muito nutritiva, ela é muito resistente. E enquanto as outras plantas todas estão morrendo, ela dá o quê? Ela tira a água da pedra. As raízes dela estão ali engatadas dentro das pedras. Então significa, irmãos, que essas plantas são as mais resistentes. Lá no sertão, você acha que lá no sertão, aqueles lugares que são bem áridos, bem secos, qual é o tipo de plantas que eles plantam lá? O irmão falou, alguém falou palmas aqui, não falou? Palmas, ou seja, é uma planta muito resistente. Agora eu te pergunto, se aqui a igreja fosse representada por plantas, que planta você seria? Aquela planta que você encosta nela, ela já está saindo na mão? Ou seria uma planta resistente que suporta as dificuldades? Que tipo de planta você é? Será que é aquela planta nutritiva ou aquela planta que não presta nem às vezes para o animal se alimentar? Então vamos agora para a Bíblia. Primeiro, Oséias 2:11. Quem abriu? Abriram suas Bíblias, Oséias 2:11. A irmã que abriu Oséias 2:11, o irmão ali também. A irmã levanta a mão primeiro. Ela vai ler para a gente Oséias 2:11. Olha só. Pode ler. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Olha só. Quem lê a lição, já tem um pouquinho mais de noção a respeito desse tema, porque a lição da semana passada deu uma abordada sobre isso, mas nós vamos aprofundar mais. Se uma pessoa chegar para você e falar: irmão, você aí mesmo, você é adventista, você guarda o sábado? Eu guardo. Você não está escrito na Bíblia não, né? Olha só, olha essa passagem que eu vou ler para você, a passagem que a irmã deu, está dizendo claramente: e farei cessar todo o seu gozo, olha ali, ó, todo o seu gozo, as suas festas de luas novas e todos os seus, e todas as suas. Paulo também repete isso aqui, lá aos Colossos. Só que eu quero perguntar para você, o que você ia responder para esse cara? Será que você ia pegar o telefone? Pastor, o cara está me perguntando aqui assim, como é que eu respondo para ele? Ou será que você ia chegar para o cara e falar assim: olha, eu vou perguntar ao pastor, semana que vem eu te respondo? Que tipo de planta você é? Você percebe que nós precisamos ter as nossas raízes onde? Na rocha eterna.
É nesse momento que você vai falar: ô rapaz, é bom demais esse tema. Senta cá, que o negócio é o quê? O negócio é interessante. Nós vamos aprender a respeito disso. Será que o conhecimento que você tem a respeito desse tema é tudo que a Bíblia fala sobre esse tema? Será que sim? Será que não? E aí você pega para ele e mostra para ele. Vamos agora a Ezequiel 20:20. Ezequiel 20:20. E depois outra pessoa, Ezequiel 20:12. 20:12 é quase a mesma coisa. Todo mundo aqui, ó, o que diz lá? Não precisa nem ler, ó. Isso aqui é um versículo que você tem que ter na sua mente já. Vocês sabiam que os valdenses, eles decoravam trechos, livros completos da Bíblia? Ah, Paulo, eu não consigo decorar, não tem problema. Sabe o que os valdenses faziam se não gostavam, não conseguiam decorar? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os seus braços, assim o quê? E cortavam, jogavam o couro para lá, colocavam as páginas da Bíblia dentro ali e costuravam de novo. Então, se você não souber conseguir decorar, não tem problema, não vamos fazer isso com você. Qual que você acha melhor, hein? Eu acho que é melhor decorar, não é não? E eu acho que não tem ninguém que tem um problema assim, que não consegue decorar nada. Mas, resumindo, está escrito o quê? Ó, vamos de cabeça aqui, ó, santificai os meus sábios, pois servirão de entre mim e vós, para que o quê? Saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Que maravilha. Aí, beleza, o cara te mostrou aquele verso, você mostrou esse. Eu não entendi, foi nada. A Bíblia está mandando guardar no momento, no outro momento está mandando acabar, cessar. A palavra cessar significa acabar. Não tem diferença não. Aí eu pergunto para você: você entende quanto necessário é a nossa mente? E aí alguém pode até perguntar assim: ah, mas eu não consigo aprender isso aí. Ah, minha cabeça não assimila esse tipo de conteúdo. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Você tem a melhor inteligência artificial na sua mente do mundo. E você não está dando valor. Albert Einstein, né, que é um cara bem conhecido ali. Ele gostou, né? Você conhece. Albert Einstein fizeram um estudo e descobriu que ele usou cerca de 10% da cabeça dele. Eu pergunto: você já está no limite de Albert Einstein, irmã? Agora eu pergunto para você: se o cara mais inteligente que criou a teoria da relatividade, se outros, como Thomas Edison, inventou a lâmpada aí, ó. Se você hoje é iluminado sem precisar de um candeeirinho, né? É graças a ele. Eles não usaram nem 10% da cabeça deles. Você está usando quanto? Já pararam para pensar que nossa mente, ela tem um poder tão enorme e nós não usamos nada? Imagine, irmão, se você começar agora a desenvolver essa mente sua. É fácil? É fácil você ler um livro por semana? Pelo menos um por mês? Ó, você, meu irmão, falou que é fácil. É fácil demais. Teve dias que eu li 10 livros. Pequeno, mas eu li. Agora eu pergunto para você: se você sentar no sofá, pegar o controle da televisão ou do celular mesmo, Netflix ali, e passar 1 hora assistindo Netflix, tem gente que passa mais, não passa, gente? Tem filme que é 2 horas, não é? Aí eu pergunto: 3 horas dá para passar sentado assistindo Netflix? No domingão assim? Tem gente que vai até mais disso, tem gente que maratona a noite inteira, entendeu? E se você passasse esse mesmo tempo estudando, você sabe como seria seu cérebro hoje? E se fosse estudando a Bíblia? Está entendendo agora? Quanto tempo? O celular, a maioria dos celulares mais modernos, tem um aplicativo que mostra quantas horas do dia você passou na frente da tela.
E além disso, ele fala quantas horas você passou em cada aplicativo. Se eu pegasse o celular aí agora e puxar, vamos pegar um rapaz mais novo aqui. Quem quer participar aí, ó? Mateus ali, Mateus. Vou pegar o celular dele. Se a gente pegar o celular de Mateus, será o que o celular vai contar? Vamos para as mulheres agora? Vou pegar uma irmã aqui. Quem quer participar ali? Vou olhar para aquela ali que eu conheço bem. Se eu pegar o celular seu e olhar nesse aplicativo lá, quantas horas você passou na tela do celular? No Instagram, no TikTok, no YouTube, principalmente Shorts. Qual é a diferença do YouTube? Você aprende uma coisa no YouTube, aprende, mas normalmente é uma aula de 30 minutos, 40 minutos. Tem um troço chamado de Shorts, é coisinhas de 1 minuto, entendeu? Isso é que é o pior. Ainda tem um negócio chamado de scrolling. Você sabe o que significa scrolling? Ninguém gosta de inglês aí não, hein? Cadê o Pietro? Pietro sabe. Scrolling significa rolagem em inglês. Então o scroll é você ficar assim, ó. Aplicativos de scrolling são altamente viciantes, porque tem esse scrolling, rolagem sem fim. Você vai passar o dia inteiro subindo e o dia inteiro vai chegando aqui com coisas novas. Tá entendendo? Por isso que as pessoas não estão sabendo responder uma pergunta dessa. Por que Oséias 2:11 Deus diz: e farei cessar todo o seu gosto, todas as suas festas, suas novas, e todos os seus sábados e todas as suas festividades? Como é que eles vão aprender um negócio desse se eles estão passando todo o seu tempo em outras coisas? Não é só isso também não é só celular não. Novela. Tem umas irmãs aí que gostam de novela. Futebol também. Tem uns irmãos que não saem, e não é do campo não sai da televisão assistindo jogo de futebol. Deus fala, passou um jogo de futebol 3 horas da manhã, porque ela joga lá no Japão, lá na negócio. Você lembra da Copa do Mundo que passava de madrugada? Tem gente aqui que acordou para assistir, não tem não? Tá vendo? Não. Se fosse um sermão de madrugada, ninguém ia levantar para assistir. Mas vocês estão começando a entender onde mora o perigo? O nosso tempo está sendo mal distribuído. Nós estamos focando em passar as horas do nosso dia o quê? Nas coisas que não vamos. Agora nós vamos mudar essa chave. Nós vamos fazer uma oração. Presta atenção, todo mundo aqui. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo desse momento ele atua na nossa mente, no nosso coração, que é a representação da nossa mente, para que nós viramos a chave. Vamos orar? Todo mundo. Querido Pai, nesse momento a Tua palavra está aberta. Nós estamos com um tema aqui, Pai, que não é tão difícil, mas que poucas pessoas sabem. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de aprender coisas novas, o desejo de vencer os desafios, o desejo de colocar a Tua perseverança no nosso coração, porque a palavra é bem clara em dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Por isso nesse momento nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você precisa perseverar, você precisa dedicar, você precisa estudar, porque senão você não chega lá. E nós vamos focar agora em um outro aspecto. Quem gostaria de falar para mim por que é português? Por que português é importante para a gente compreender a Bíblia? Quem é das crianças aqui? Quem é que sabe a diferença dos pronomes possessivos? Já viu? Cuidado, essa meninada, hein? Pronomes possessivos, vocês lembram desse negócio da escola? Quem é que não é criança, mas lembra? Pronome possessivo é o que indica o quê? A posse. Se eu falo assim, esse microfone é meu, e eu falo assim, esse microfone é seu. Segura, pode segurar. Aí eu falo assim, eu vou vender o seu microfone. O que vai acontecer com o meu microfone? Nada. O meu não, eu vou vender o seu. Entendeu?
Imagine que você chega para o seu filho e fala assim: olha filho, nós vamos vender a sua vaca. Tem muita criança que tem vaca? Já tem criança que tem vaca. Quando eu era pequeno, meu pai falava assim: ó meu filho, namora com a fazendeira, dá para você crescer o custo de vacas. Imagina, aí as crianças sempre ganhavam vaca. Aí ele fala assim: ó, o pai de fulano deu 10 vacas para ela. E era desse jeito que ele me incentivava. Aí eu pergunto para você que tiver uma criança que tiver uma vaca, e você falar para sua criança: olha filho, eu vou vender a sua vaca. O que vai acontecer com a vaca sua, do pai? Nada, ele vai vender a vaca do filho. Isso é o que? Pronome possessivo. As coisas, irmãs, dependem uma das outras. Até as aulas que o seu filho vai fazer, que você fez, você precisa ter atenção. Tem gente que vem para a igreja e fica conversando. Tem gente que vai para a sala de aula e faz o quê? Fica jogando bolinha de papel. Fica, de certa forma assim, prestando atenção no vento, no vácuo. E não aprende. Por que você nunca vai entender esse texto? Porque muitas vezes você não sabe português. É verdade. Vamos ler o texto de novo, só para você ver só como ler o texto novamente vai nos ajudar tanto. Coloca para a gente aqui, Pedro aí, ou quem tiver aí no som, Ezequiel 20 e 20. Pensando nos pronomes possessivos. Santificai, Deus falando, a pessoa de Deus. Vamos entender, quando você lê um texto, quem está falando? Deus falou esse texto. Então Deus diz o seguinte: santificai o quê? Os meus sábados, pois entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Essa versão aqui fala que é o Senhor vosso Deus. É que eu decorei e fala para o Senhor que vos santifica. Mas eu pergunto para você aqui: onde tem um pronome possessivo aí? Deus, ele está falando claramente: santificai o que? Os meus. Aí eu pergunto para você: você é aquele tipo de pessoa que cai e faça pegadinha? Se eu disser para vocês assim: Moisés colocou cobra na arca, vocês respondem o quê? Moisés não colocou cobra na arca? Por quê? Não foi Noé, presta atenção, tá vendo? Tem gente que é tão assim, a mente parece que é tão vazia, que ele não raciocina, não. A arca que colocou o animal dentro não foi a arca de Moisés, mas Moisés tinha uma arca também, sabia disso? Moisés tinha uma arca. Mas o que estava dentro da arca de Moisés? Isso, tá vendo? Todo mundo aqui tem que saber isso, as crianças têm que saber isso é conhecimento básico. Só que a mente da gente precisa ser uma mente mais racional. Vamos voltar para as mulheres. Você sabia que vocês são muito, não é todas não, mas 99% das mulheres são muito emocionais. Cuidado, não arruma um namorado que seja emocional também não. A casa de vocês vai ser uma tragédia. Perigoso passar até fome. É sério. Se você é muito emocional, procura alguém que seja mais racional. Porque um que contrabandia o outro. Se os dois forem muito emocionais ou muito racionais também, não vai dar certo. Aí eu pergunto para você: quando você ouvir uma coisa, analise as coisas. Vocês sabiam que a maior dificuldade dos alunos, tanto na escola quanto no vestibular, são as perguntas pegadinhas? Alguém aqui já fez o Enem? Sabia que a maioria que perde no Enem é por causa do quê? Da mente muito que flácida, uma coisa muito assim superficial. Ele não analisa. Você sabia que 40 a 60% de qualquer prova do Enem você responde sem nenhum conhecimento fora da prova? Vocês sabiam disso? Uma vez eu fiz um concurso público e aí então as pessoas aí assim, ó.
Aí chegava lá embaixo, já tinha respondido o gabarito lá em cima. Não é que povo doido. Não é assim não. Você pega a prova, coloca aqui, lê a prova todinha. Esquece caneta, esquece lápis, esquece tudo. Leu a prova todinha, aí depois você olha, só assim você tem 100% de certeza, você começa a marcar. É assim. Aí depois você vai ficar com aquela, se você não tem tanta certeza, você volta. Aquela parte que você leu já responde várias daquelas outras perguntas que você não tinha certeza, sabia disso? Aí você volta, aqui sim agora. E por último você deixa as últimas que você não tinha assim, nenhuma noção daquilo. E eu fui o último a entregar a prova. Daí aquele ali coitado. Aí o garoto deu a hora aí já, não pega um minutinho. Tá. Beleza, pode entregar. Você sabe quem foi em primeiro lugar nesse concurso? Aí, mas não foi ele, não foi eu. É verdade. Foi lá em Palmol nesse concurso. Já joguei lá. Já não estou mais na área pública, não, porque eu acho que é outra coisa que acomoda a gente demais. Concurso público te dá acomoda como se você sentasse no sofá assim e ligasse Netflix e falar, agora não estou com nada não, eu sou efetivo, ninguém me tira agora, entendeu? Isso é a cara da vida de muita gente. Eu nem lembro o que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei nesses 6 anos que eu passei no concurso público. Mas voltando para o nosso foco, apenas analisando o português nós vamos entender. Santificai-os. Agora pula aí para Oséias 2:11. Olha só. Vamos de todo mundo. Farei cessar todas as suas festas e todos os. Vocês notaram alguma diferença aí assim? Uma coisinha, sabe? Notou? Você está falando do cheiro do preto, não sei. Olha só para você ver, uma coisa que inicialmente a gente achava que só chamando o pastor, só chamando os universitários, só chamando não sei o quê, é uma coisa que uma criança de 10 anos tem que saber, que é os pronomes possessivos. Deus, irmãos, não está acabando com os sábios morais, não. Esse sábio a gente chama de sábio cerimonial, já é uma questão mais aprofundada, entendeu? Não tem como explicar. Mas existiam leis cerimoniais, existiam festas e rituais ali, que foram esses rituais que acabaram na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, aconteceu o quê? Um véu que separava o santo do santíssimo. A propósito, quem aqui nas quartas-feiras vieram aqui e viu ali uma arcazinha bonitinha? Pois é, aproveita, irmãos, aquele material que está dentro da arca e estuda. Aquela arca tem muito conhecimento para você e para mim também. Se passar pela sua casa, e vai passar, né? Se você estiver vindo nas quarta-feiras, vai passar. Aproveita, pega aquele material, estuda, aprenda. Porque quando Jesus morreu na cruz, tinha um véu que separava o quê? O santo do santíssimo. E esse véu era bem alto. Um homem comum não deveria ter uns 6 metros de altura. Um homem comum, vocês conhecem algum homem aqui de 6 metros de altura? Para rasgar ele, e a Bíblia fala que ele foi rasgado de onde para onde? De alto. Por que a Bíblia falou isso? Porque não existia como uma pessoa rasgar ele de cima para baixo, não. Se falasse que o véu fosse rasgado de baixo para cima, aí poderia, né? 2 sacerdotes, um de lá e de cá, rasgasse esse véu, puxando. Mas de cima para baixo não era possível. Isso significa que o próprio Deus, o quê? Finalizou as leis cerimoniais. E aí, quando a pessoa te mostra isso, eu vou ser bem sincero, você precisa saber. Senão as suas raízes não vai estar na Bíblia. E onde você estiver passando maior parte do tempo seu, você vai estar alimentando daquilo. E aí, quando a gente, irmãos, percebe que a palavra de Deus ela é rica e eficaz,
a gente percebe nesse momento. Isso aí faz com que, o nosso coração, o Espírito Santo trabalhe em nós e fala, nossa, como é bom. E para a gente finalizar, eu vou falar para vocês uma coisa absurda. Vocês sabiam que existe pessoas formadas que não entendem a Bíblia? Vocês sabiam que existem pessoas que têm pós-graduação e não entendem a Bíblia? Vocês sabiam que tem pessoas que têm mestrado e não entendem a Bíblia? Vocês sabiam que tem pessoas que têm doutorado e não entendem a Bíblia? Vocês sabiam que tem pessoas que têm PhD, que é o mais alto nível que alguém pode chegar em determinada disciplina ou setor, e não consegue entender a Bíblia? Sabe por que eu e você podemos entender a Bíblia? Porque o próprio autor vai nos ensinar. A nossa semana, os 10 dias de oração, trabalhou justamente sobre isso. O Espírito Santo é que vai nos guiar, que vai nos explicar, que vai nos esclarecer. Não precisa eu ser formado, não precisa eu ter pós, doutorado, mestrado, PhD, não. Só precisa eu ter o quê? O Espírito Santo. E como que o Espírito Santo atua em nós? Nos próprios sermões nós aprendemos isso. O Espírito Santo atua em nós através do quê? Do nosso conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. A gente tem que ter conhecimento geral e também da palavra de Deus. Por isso eu vou perguntar para você mais uma vez. Talvez um dia até focar mais um pouquinho, irmãos. Será que você conseguiria ler um livro até junho? Se você falar assim, Paulo, eu não consigo ler um livro até junho, eu vou falar assim, irmão, cuidado. Porque se você não conseguir ter tempo para ler um livro até junho, o que você está fazendo no seu tempo? Para passar, né? Muito bem, o irmão colocou ali que às vezes você vai fazer uma prova, né, de habilitação, tem um livrinho, né, de legislação. Você tem que ler aquele livrinho tudo e aprender aquelas perguntas ali. E por que muitas vezes a gente não consegue ler a Bíblia? Não vou nem falar a Bíblia, né? Pode começar com um livro assim, porque esses livros assim, ele tem um conteúdo mais facilitado, mais mastigado mesmo. Mas o importante é que a gente começa. Por isso eu quero que você agora ouça uma música. E eu quero que essa música toque o mais profundo do seu coração. E você vai fechar seus olhos e perguntar para Deus, através da letra dessa música, como vai acontecer com minha vida. Quando nos encontra, muda conta.
bateu, levou nossa lógica cruel. Confundimos justiça com vingança. Confundimos num Cristo sem mudança. Mas quando a vida nos encontra, já não fecha a velha conta, nova equação. Coração, o altruísmo vence a guerra, egoísmo cai por terra. Quando nos encontra, muda a conta, pois quando nos encontra, muda a conta. Amém. Jesus, ele precisa fazer mudança na minha vida e na sua vida, para que nós possamos crescer. Oremos. Nesse momento, Pai, nós queremos dizer a Ti que nós não somos nada, mas quando nós percebemos que o Teu imenso amor, que o amor foi tão intenso que o Senhor nos enviou o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, e não uma morte comum, mas morte de cruz. Nesse momento nós percebemos que nós precisamos mudar para colocarmos esse amor em primeiro lugar na nossa vida. Que nós possamos nos aprofundar no conhecimento a respeito de Ti, que a nossa vida possa ser, cada dia nessa terra, um passo rumo à Canaã celestial. Que nossa vida possa ser subindo uma escada e não descendo. Que nossa vida possa ser confiando em Ti e não confiando nos méritos do homem. E que nós possamos lembrar que a mente que o Senhor nos deu é capaz de aprender das Suas maravilhas. Que nós possamos colocar nossa mente para refletir, para ser uma mente racional e principalmente que planeja e pensa nas coisas do alto. Que nós possamos ter sonhos de habitar as Canaãs celestiais. Que nós possamos lembrar que o nosso tempo aqui nessa terra é escasso e que nós precisamos tirar tempo para estarmos contigo. Que nós precisamos aprender a respeito das Tuas maravilhas, porque o Teu caminho é o melhor, porque a Tua verdade é a única verdade, e porque a Tua vida é a nossa vida. Por isso te pedimos mudança, isso em nome de Jesus. Amém.